Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Velho Testamento, o livro do profeta Isaías, capítulo 53, de 1 a 12, é o capítulo todo. Capítulo 53, de 1 a 12. Quem estava aqui a semana passada? Levanta a mão, dê um sinal aí. Então, vocês ouviram a palavra do pastor Geraldo Cremonese, um pouco do testemunho dele falando sobre a cruz. Eu já tinha ouvido lá em Patrocínio, ouvi de novo, fui abençoado lá, fui abençoado aqui, e a semana inteira passei com a cruz de Cristo aqui. E por isso vou falar da cruz de Cristo, de um outro aspecto, mas vocês vão ver que tem muita coisa que vai bater com aquilo que ele falou, e graças a Deus, né? Amém? Eu vou ler, vocês acompanhem, a minha tradução deve ser um pouco diferente, mas depois fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos ficar praticamente nesse capítulo. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma árvore seca, ou de uma árvore na terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e quem sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E pelos transgressores intercedeu. Até aí, tá bom. Que Deus abençoe
a sua palavra e que Deus tenha misericórdia de nós, que vamos ouvi-la, e eu que vou transmitir aos irmãos, que Deus também tenha misericórdia de mim e me dê a unção necessária para transmitir essa palavra. Falar da cruz de Cristo que é a maior expressão do amor de Deus. Se algum dia você acordou à noite, talvez já tenha acontecido com você, ou certamente comigo já muitas vezes, e foi orar durante a madrugada ou no meio da noite, e deu aquela impressão que Deus te abandonou, que Deus te deixou, ou que Deus que esqueceu de você. Esse texto, que mostra que o nosso nome não está pregado nas nuvens, o nosso nome está pregado na cruz. Que mostra a vitória de Cristo na cruz, que mostra a justiça de Deus sendo feita na cruz, que mostra o amor de Deus chegar no seu máximo, se é que para Deus o amor tem máximo. Mas diga aí para o irmão, seu nome está lá na cruz? Pergunta para ele. Você e eu somos tão especiais para Deus, que Ele te amou de tal forma, que não poupou o seu próprio filho. Quem tem filho? A cruz não foi um acidente na história. Muitos naqueles dias ali, acharam que Cristo tinha sido derrotado. Pessoas passavam ali, porque era na beira da estrada, olhavam para ele e pregou tanto a salvação, mas ele mesmo não pôde se salvar. O texto ainda diz que pessoas passavam por ali e viravam o rosto, passavam reto. A cruz não foi um acidente na história, não. A cruz foi planejada na eternidade. Na eternidade. Deus planejou e Deus, em seu Filho, se colocou no nosso lugar. Porque não tinha preço para pagar o nosso pecado, a não ser que todos nós fôssemos mortos. A cruz, na verdade, é a expressão máxima do sacrifício. No Velho Testamento tinha o sacrifício de animais. Deus recebia aquilo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e tal. Nós já sabemos da história. Mas o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade. Os que nós já cometemos, os que estamos cometendo, os que vamos cometer ainda. Seja em ação, ou seja em palavra, ou seja em pensamento. Mas o sacrifício de Cristo pagou por aqueles que querem receber esse Senhor. Sendo Deus, Ele se fez homem. Sendo rei, Ele se fez servo.
sendo bendito eternamente, ele se fez pecado. Sendo exaltado pelos anjos, ele foi maldito entre os homens. Mas na cruz estava se realizando dois dos maiores atributos de Deus: a justiça de Deus e o amor de Deus. Deus não olha para o pecado. Ele não tem comunhão alguma com o pecado. E para que ele fosse justo, do tamanho da justiça dele, os animais não conseguiam também, a aspersão dos animais, a pagar por essa justiça. Mas daí ele usou a única coisa e o único que poderia pagar: o seu próprio filho. Pagar pela justiça por amor de nós. Aqui no texto, para nós meditarmos um pouquinho, eu coloquei aqui, eu ouvi essa palavra do pastor, alguma coisa dessa palavra do pastor Hermínio Hernanes, né? Dias Lopes. Nós vamos separar em duas perguntas. Quem levou Jesus à cruz? E a segunda pergunta é: que tamanho foi o sofrimento de Jesus na cruz? Será que Jesus foi para a cruz porque os sacerdotes, mancomunados com os romanos, as autoridades, resolveram prender Jesus no Getsêmani? Será que foi Jesus crucificado, foi levado à cruz, porque o Sinédrio, na calada da noite, na contramão da justiça, na calada da noite, você já ouviu isso? Na contramão da justiça, o condenaram? Ou será que foi levado à cruz por Pilatos, que covardemente lavou as mãos e, contra a sua própria consciência, acabou condenando através do povo? Ou será que foi Judas, porque Judas o traiu, que o levou para a cruz? Não foi nada e nenhuma dessas opções. Afinal, quem levou Jesus para a cruz? Primeira resposta, está no versículo 4, daí do texto. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias, e enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgávamos culpado e castigado por Deus. Quem que levou Jesus à cruz? Nós. A nossa natureza pecaminosa, os nossos pecados, a nossa rebeldia contra Deus. Todo mundo quer ser o seu próprio Deus. Todos nós. Pelas mãos, nesse mesmo versículo, de Deus foi ferido e torturado. Fomos nós, porque somos pecadores. Na cruz, o justo pagou sozinho pelos injustos. Ele foi feito pecado por nós. Na cruz caiu a espada da justiça de Deus sobre ele, por amor a nós.
Meu irmão, enquanto você não entender a cruz, o que aconteceu na cruz, você não sabe e não vai saber nunca o que é redenção. Enquanto você não entender a cruz e se colocar nela com Cristo, você nunca vai entender o amor do Pai. Mesmo sabendo decora o versículo de tal maneira Deus amou a humanidade que deu o seu Filho, mas você não vai entender. Não a cruz da esquerda, não a cruz da direita, a cruz do centro. Ali aonde estava Cristo. Mas quem mais levou Jesus à cruz? Deus. O versículo 6 diz: em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. Deus fez cair sobre nele a iniquidade de todos nós. Versículo 10. Contudo, foi de propósito de Deus torná-lo a fazer passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua prosperidade prolongada, enfim, até aqui já fala. Deus, o próprio Deus, torturou para passar por toda dor. Você já fez isso com seu filho? Torturou seu filho? Tem uma tradução que diz moeu. Você já fez isso com seu filho? Ou pensou fazer? Lógico, o nosso amor é aqui, ó. Quando a gente fala assim, Deus eu te amo, quando nós cantamos, te amo Deus, é verdade, nós amamos, mas falta muito, mas muito, para chegarmos perto do longe do amor de Deus. Versículo 4. Parte B do versículo 4. O seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgávamos culpado e castigado por Deus. Muitas vezes pomos até a culpa no diabo. Mas aqui, o diabo perdeu. Quem ganhou foi Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho que hoje nós entendemos, se estamos indo para a cruz, nós começamos a entender que tamanho é esse amor de Deus. E esse amor que nós dizemos, que amamos a Deus, Ele que nos deu. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pela mão de Deus, foi ferido e torturado. Quem acionou a espada da lei foi Deus, para satisfazer a sua plena justiça. Está consumado. Está pago. Mas quem mais
levou Jesus a Cristo? Ele próprio. Então vamos ver, Jesus não foi à cruz porque Judas o traiu, ou porque Pilatos lavou as mãos. Ele foi voluntariamente, porque quis. Por amor. No entanto, suas dores eram as nossas próprias, versículo 4. Enfermidades, as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Sem constrangimento, sem pressão, voluntariamente Jesus foi à cruz. Ele nasceu para isso. Ele viveu para isso. Ele completou seu ministério para isso. Sempre olhando para Jerusalém. E ele sabia o que aconteceria em Jerusalém. Os discípulos nem quiseram que ele fosse, mas ele estava em direção a Jerusalém, voluntariamente a caminho da cruz. Voluntariamente, sem pressão. Versículo 10. Tudo foi do propósito de Deus, torturá-lo e fazer passar por todas as dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade prolongada. Ele carregou, ele se fez oferta. Ele se fez oferta. Quando nós depositamos a nossa oferta aqui no gasofilácio, ou pelo Pix, será que a gente faz algum sacrifício? Na verdade, a oferta tem que ser com alegria. Você é livre para isso, não é? Mas eu penso assim, quando eu levo a minha oferta para depositar, será que eu me lembro da cruz? Do que foi ofertado por minha causa ou por mim? Ele deu a sua vida, a sua alma, como oferta pelo pecado. Foi para a cruz. Não por ter sido julgado, não que o povo gritou, crucifica-o. Foi porque, voluntariamente, ele se deu por nós, na cruz. Resta agora outra pergunta do texto. Que tipo de sofrimento Jesus suportou naquela cruz? O sofrimento dele foi moral, foi espiritual, foi um sofrimento total. Versículo 3. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém que os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos importância alguma. Nós. Assiste uma meia hora de televisão, você vai ver se os homens dão importância para Cristo. Se você começar a se gloriar na cruz de Cristo, você vai descobrir que você está descobrindo também a liberdade em Cristo. Os homens escondem o rosto, esconderam o rosto, não conseguiam olhar
Está certo que ele estava desfigurado, nós lemos aqui. Ele estava completamente desfigurado. E Jesus devia ser um homem forte, ele andava a pé, fazia esse tipo de exercício. Na época era comum. E era um homem como os outros, mas ele tinha saúde. Mas na cruz, ele estava completamente desfigurado. Talvez o Mel Gibson tenha se aproximado do que foi no filme que ele fez. Talvez. Dele não fizeram caso. Foi rejeitado. Rejeitado por quem? Pelo seu povo, pelos judeus. Ele veio para o seu povo e os seus não o receberam. Foi rejeitado pelos religiosos da época. Chamaram ele de mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão. Foi rejeitado pela mesma multidão. A mesma multidão que dentre aquela multidão, dentre eles, haviam muitos que viram milagres. Comeram, talvez, estavam entre aqueles milhares que comeram os pães que foram multiplicados. Mas é a mesma multidão que gritou: crucifica-o! Pelas autoridades romanas. Herodes quis matá-lo quando ele nasceu. Pilatos covardemente o entregou ao povo. Herodes Antipas escarneceu dele no seu julgamento. Espera aí que tem mais. Pelo Sinédrio. O Sinédrio tinha 71 membros. E na calada da noite, com testemunhas arranjadas, talvez pagas, condenaram Jesus. 71 membros. Não conseguiu fazer 36 para inocentá-lo. Judas o traiu, abandonou. Pedro o negou 3 vezes. Os demais fugiram. A não ser João. Mas pelo próprio Pai. O Pai o deixou sozinho. Jesus foi crucificado, os pregos, tudo, levantado. E os 2 ladrões também estavam dizendo: salva a gente, né? E a Bíblia não fala nisso, mas com certeza. E o que Jesus fez? Pregou para os 2. Olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa-lhes. Não sabe o que fazem. Essa foi a primeira palavra. Sabe qual foi a segunda? Depois do apelo? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na cruz, sofrendo. Mas ele sabia por quem estava sofrendo. Pelos homens. E foi abandonado pelo Pai. Quando ele grita: Eli, Eli, sama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Agora preste atenção. Jesus
No Novo Testamento inteiro, nos Evangelhos, ele sempre se refere ao Pai como Pai. Pai nosso. O que impressionou aquela turma da época foi que, como é que ele chama Deus de Pai e nos ensina a orar assim? O Velho Testamento não tinha esse Pai, esse relacionamento, mas Cristo vem e dá o direito a todos nós de chamarmos Deus de Pai. Mas aqui nesse momento que Deus virou as costas para o Filho. Porque Deus não estava vendo o Filho, estava vendo o pecado da humanidade, todo o nosso pecado, todas as nossas enfermidades, por causa do pecado. Ele não chama Deus de Pai. Para mostrar que ele estava se sentindo realmente abandonado, sozinho. Só ele foi para a cruz. E ali ele ficou só nesse momento. Versículo 7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Não expressou uma palavra. Depois, ele falou, tenho sede, para mostrar que ele estava sofrendo na carne as dores da crucificação. Mas daí, ele olha para o pai dele e diz, está consumado. Em tuas mãos entrego. Conclusão. Versículo 12 do texto que nós estamos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porque ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Interessante que quando Jesus nasceu, era noite. Deus colocou uma luz, uma estrela, ali onde ele nasceu. Aqui era dia. Deus escureceu tudo. Foi uma eclipse, mas não foi uma eclipse local, foi mundial. E diante disso, o soldado, o centurião é um general, um sargento, sei lá, que tem 100 homens, ele comanda 100 homens. E esses 100 homens estavam trabalhando na crucificação de Cristo. Esse chefe, olhando para aquilo, aquela cena, disse o seguinte, este verdadeiramente era o Filho de Deus.
Até na escuridão, Deus toca alguém, não é? Ok. 1 Coríntios 2:2, palavra de Paulo, ele diz, não precisa abrir, ele diz, eu vou ler aqui. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nada. Nada. Quando ele descobriu que era o Filho de Deus, ele se lembrou logo da cruz. Ele se lembrou logo de outras mortes que ele tinha participado, dos cristãos. Mas ele se lembrou de Cristo na cruz. Gálatas 6,14. Mas longe esteja, é Paulo falando, de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Como que você vai entender o que é o mundo, se você não entende a cruz? É na cruz que eu crucifico, e o Geraldo falou, o mundo que está em mim, e o mundo para mim. E fica para nós, nesta manhã, o desafio de meditarmos muito nesse texto de Isaías 53. E olhar para a cruz. Eu estava lá. Você estava lá. Para Deus, a humanidade estava ali. Era a chance, é a chance da humanidade. Mas num dos versículos que nós lemos aqui, diz que é para alguns. Quem são esses alguns? Aqueles que creem em Cristo Jesus. Você crê? Então olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Dia a dia. E louve ao Senhor. Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.